É isso aí, nós estamos de volta. Saúde para você, final de 2023. E o nosso trabalho continua trazendo pessoas, personalidades que contribuem com suas histórias para a construção da história do nosso querido estado do Tocantins. E nós vamos hoje falar com ele, nascido na região do Bico do Papagaio. Ali nas margens do Rio Araguaia, já na divisa com o estado do Pará. Ele que saiu, vamos falar assim, praticamente, né, de uma oficina mecânica para ser vereador, disputar uma prefeitura municipal e está aí brigando novamente, buscando fazer a história da nossa querida Xambioá do Tocantins. Hoje nós recebemos aqui Jardel Rocha, 41 anos, líder do Cidadania. Luiz Jardel, tudo bem? Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde, os ouvintes, os internautas que estão nos assistindo. Tudo beleza? Tranquilo? Tranquilo. Viagem boa de Xambioá para Palmas? Boa. 100%. Cansativa, mas... É cansativo, né? Vem de Xambioá para Palmas, é quanto tempo de viagem? Geralmente se você gasta aí? 6 horas. 6 horas? É. Bem tranquilo? Tranquilo, de boa. Sem muita pressa. Para no arroz bife e ovo do Tabocão de vez em quando lá? Lá é parada obrigatória. Obrigatória, né? Bacana, fiz muito isso, viu? Viagem de Araguaína, Palmas, essa história toda. Jardel, quando eu falei aqui, saiu da oficina mecânica, você lembrou? Lembrei. Como é que era isso da oficina mecânica? A gente não pode esquecer as origens, né? Lá meu pai é mecânico a vida toda e a gente, rapaz ótimo, sem emprego, né? Sem oportunidade de emprego na cidade. Isso em Xambioá já? É, em Xambioá. E aí a gente começou a trabalhar lá na oficina, junto com meu pai, para poder ganhar o dinheirinho, né? No dia a dia. E aí a gente trabalhou, depois eu fui embora para Araguaína, né? E fui trabalhar na escola técnica de SUS, na época, e estudar, né? Aí, depois eu... Lutador aí, você saiu de Xambioá com que idade para Araguaína? Com 18 anos de idade, 19 mais ou menos. Tinha muito sonho na cabeça? Sonho na cabeça demais. Qual que era o principal sonho, você lembra? O principal sonho que você tinha nessa época? Eu sempre gostei de política, né? Minha mãe dizia que esse menino só fala em política, ele gosta de política, e quando eu fui casar, ela falou para minha mulher, olha, tu sabe que ele gosta de política. Não, mas ele disse para mim que não vai mexer com política não. Ah, é? Você casou, não era político ainda? Não, ainda não, aí casei. Aí depois de 5 anos mais ou menos, fui candidato a vereador. Aí a minha esposa falou, ele disse que não ia mexer, mas agora tá dentro, então a gente tem que abraçar a causa, né? Você foi vereador na primeira vez? Foi, na primeira tentativa? Foi. Primeiro, em 2012, ganhei a primeira eleição. Depois dobrei a minha votação, né? No segundo mandato. Fui presidente da Câmara. E de lá para cá a gente vem, graças a Deus, só crescendo politicamente. Tá sendo de degrau a degrau. Você então não tem uma família política, né? Os pais... Meu avô foi presidente de partido, meu pai foi candidato. Em Xambioá também? Em Xambioá. Meus tios foram vereadores, né? Tanto o irmão do meu pai como o irmão da minha mãe. Então a gente, que queira ou que não, a gente já tem uma família tradicional na política. Família humilde, mas de luta, de sonhos, né? Para a cidade que a gente gosta, que a gente ama. E lá para cá a gente vem de degrau em degrau, até chegar até aqui. Você foi eleito vereador com que idade? Na época, 2012, eu tinha 11 anos atrás, né? 11 anos atrás. Tá 29 anos de idade. Anos. Era 29 anos. Aí fui presidente do PMDB Jovem na época, né? E de lá para cá a gente sempre no meio, né? No meio político. E é um período que teve muita transformação em Xambioá, né? Esse período, os últimos 15 anos aí, um período de muita coisa que aconteceu na cidade, né? Verdade. Chegada da empresa, da indústria de cimento, construção da ponte que está seguindo lá também. Da Minerax, né? Outra empresa grande que para Xambioá, várias empresas terceirizadas, várias transportadoras que vêm junto com a Votorantim. A ponte, agora que liga Xambioá a São Geraldo. E a cidade e outras indústrias que abriram recentemente, né? A Cal Norte lá abriu também.
Então, assim, Xambi é uma cidade que está desenvolvendo, ela se desenvolve pelo o minério que ela tem em nossa cidade, né? Nós somos muito ricos em calcário. Agora mesmo eu tive com um empresário, numa empresa que está se instalando lá no assentamento, Grota do Lai, que descobriu lá o quartzo. Lá tem, e estão já extraindo o minério para vender para outros lugares, né? Fora do país, dentro do país. Então, assim, é uma cidade que tem desenvolvido potencial bastante, grande, né? Potencial grande. E o poder público municipal olha para essa situação, atende essa necessidade de engajamento, com logística, com apoio para essas empresas? Jerônimo, para ser sincero, eu vejo muito pouco essa parceria, né? Eu acredito que as coisas têm que ter parceria, porque quando se vê uma empresa para uma cidade, ela vem trazendo emprego, oportunidade para as pessoas, e o poder público ele não pode ficar de fora e achar que não é obrigação do poder público. O poder público tem que abraçar e criar as situações necessárias, incentivo fiscal que precisar, para poder incentivar essas empresas a gerar mais emprego e renda para a nossa cidade, né? Mas eu ainda vejo muito precária essa situação desse apoio direto do poder público local. Bacana. E hoje você é o diretor do Hospital Regional de Xambioá. Exatamente. E é formado em gestão pública. Sim. Então tá na área. Estamos no meio, né? E como é que tá o hospital? O hospital está bem. A gente assumiu o hospital em março, convite do nosso governador Wanderlei Barbosa, nosso deputado Eduardo Bertins, deputado Toninho Andrade. E eu nunca tinha trabalhado com saúde, né? Porém, formado em gestão pública, já tinha sido gestor, presidente de Câmara, mas saúde diretamente não tinha mexido. E aí a gente aceitou esse desafio, né? Cheguei no hospital com muita humildade, tranquilidade, observando, vendo o que precisava ser feito. E graças a Deus, a gente, com esse bom relacionamento que a gente tem aqui em cima, a gente conseguiu ir abrindo portas, um bom relacionamento com o secretário de saúde, com o secretário executivo, com os funcionários da secretaria, e a gente começou a trazer as demandas que estava precisando para poder melhorar a unidade hospitalar. Pegamos um hospital fazendo 17 a 20 cirurgias. Recentemente a gente chegou a fazer 60 cirurgias, está em torno de 50 a 60 cirurgias por mês. O ano passado foi feito 150 cirurgias. Esse ano nós já vamos chegando a 400. Mas que tipo de cirurgia? Cirurgia eletiva, né? Cirurgia de média, alta complexidade também? Não, de alta não. Só de média, porque a nossa unidade é porte 1, né? Certo. Então nós não temos rede de gás, nós não temos UTI, mas a gente já chegou até a fazer também de alta complexidade, que é a esterectomia, né? Então, hérnia, vesícula. Então a gente pegamos ali, Jerônimo, uma população, no geral, que Xambioá atende 9 cidades, e tinha cidadão que tinha 5 anos sem realizar a cirurgia, 4 anos, 3 anos. Hoje a velocidade está grande. A pessoa dá entrada, com 30, 60 dias no máximo já está realizando a cirurgia. Então essa é a orientação do governador Wanderlei Barbosa, e nós estamos seguindo a risca, botando as coisas para andar, para poder diminuir o sofrimento das pessoas que por ali procurar a unidade hospitalar. Parece que você construiu um relacionamento bem assim chegado com o governador, né? Como é que é isso aí? Quando o governador assumiu o governo, dos políticos da nossa cidade lá, eu fui o primeiro a dizer que agora entrou um governador que é raiz, é tocantinense, e eu acredito muito que o Wanderlei vai fazer um grande governo. E dali então eu já abracei, eu tinha falado com ele ainda quando ele era vice, por telefone lá na fazenda do deputado Eduardo, a gente vinha conversando, e daí então a gente veio fazendo esse relacionamento, né? Tal, e me tornei amigo dos filhos dele, e fui me aproximando da turma toda, porque eu vi ali um sentimento de esperança para o povo tocantinense. E daí então nós seguimos na caminhada, fomos para a campanha, abraçamos a causa. Depois veio outros políticos, depois que a onça está morta, né? Para tirar foto, né? Vai aparecendo um monte, né? Mas na hora de construir, né? É o que muito tem hoje no mundo, né? Mas assim, o governador é um governador democrático, né? Tem se mostrado preocupado com o Estado.
não tem diferença partidária com ninguém, atende todo mundo, recebe todo mundo. E política a gente vai tratar na hora certa. Falo muito isso, né? Na hora certa vai se discutir a política e o sentimento de cada cidade, de cada região. Me fala uma coisa. Quando você foi assumir a direção do hospital, você conversou com o governador antes de assumir? Não, eu estava no gabinete do deputado quando ele ligou, dizendo que já estava, podia anunciar. Mas né? ele teve uma conversa com você, te passando a responsabilidade do hospital? Não, teve não. Antes não. Mas depois falou contigo? Depois, já teve esse depois ficou aquela situação, né, da gente marcar para falar e se topamos em algumas localidades do estado. Aqui em Palmas não, mas encontramos em Araguanã, encontramos em Araguaína e toda a vida aquela conversa harmônica, né? E perguntando como é que tá. E aí, como é que tá lá? Tá indo bem? Não, tudo beleza, governador. Estamos trabalhando e botando tempo nele, a rocha. Aí ficava sempre nessa fala, né? Certo. E hoje, o relacionamento seu com a Câmara de Vereadores? Porque vereador é o que o povo procura primeiro para buscar saúde, né? Não é nem no hospital. Onde no hospital, vereador, eu tô com dor de barriga. E aí? Tem esse relacionamento? Eu tenho procurado, Jerônimo, fazer uma gestão sem olhar lado. Porque eu entendo que saúde não tem lado. Saúde tem que resolver o problema, independente de quem procura a unidade hospitalar. E já teve alguns vereadores que me procurou, mesmo não tendo aquele bom relacionamento comigo, mas eu sempre procurei atender a todos, né? Essa é a nossa determinação lá na unidade, atender todos que procurar a unidade. Porque saúde, para mim, não tem que ter lado. Saúde tem que resolver o problema das pessoas que por ali passou e procurou a unidade hospitalar. Então, esse é o nosso sentimento, né? Então, assim, eu tenho um bom relacionamento com quase todos os vereadores, de falar, de conversar, né? Recentemente eu fui até criticado, né, pela presidente da Câmara, onde ela dizia que agora tudo tem que passar na mão do diretor e tal. E assim, não é tudo tem que passar pela minha mão, né? Quando eu estou na unidade e as pessoas procuram, eu vou lá e recebo e atendo e dou a solução do problema que tem. Porque se você deixar o trem muito solto, vira bagunça e depois você é cobrado. E a secretaria ela é muito exigente, né? Se extrapolar qualquer situação, ele já vem em cima. E saúde não se brinca. Né? Não se brinca. E já vem em cima para saber o que está acontecendo, por que aquele mês ultrapassou o limite X, o limite tal. E aí a gente sempre tem que fazer a justificação e dizer por que que aconteceu. Agora sim, nós tínhamos uma unidade que fazia 17, 20 cirurgias por mês. Estamos fazendo 60. Então aumentou, né? Aumentou tudo. Eu cheguei na unidade, tinha um ginecologista, hoje nós temos 4. Não tinha cardiologista, hoje nós temos um cardiologista para poder dar celeridade nas questões cirúrgicas. Então, agora mesmo, recente, está autorizado para a gente contratar uma psiquiatra. Vocês sabem que depois da pandemia vem acontecendo muitos problemas com a sociedade, com a questão psiquiátrica. Então a gente está contratando uma médica para isso, para poder atender a nossa população e ir resolvendo os problemas que por ali vinham aparecendo, né? Bacana. Você já está bem envolvido, né? E a política? Vamos sair da saúde e falar da política. Você já começou a sorrir, gostei do negócio. A política está no sangue, né, Jerônimo? A gente é político. Trabalhando para voltar? A gente está trabalhando, né? Trabalhando assim, a sociedade começou a entender a nossa mensagem ainda lá de 2020, né, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, o que nós pensamos para Xambioá, o que a gente quer para Xambioá do futuro, né, uma Xambioá que vai receber amanhã uma ponte, que vai dar uma logística extraordinária para Xambioá, e se nós não souber aproveitar essa logística, a gente pode ter um prejuízo muito grande, porque a gente tem o estado do Pará, que tem um potencial grande no comércio, na pecuária, agora no minério, e tem um prefeito que está investindo no turismo. Então nós temos aqui o comércio, né, nosso, é bem inferior ao de São Geraldo. Nós temos as empresas de minério. E nós temos que criar situações para poder fazer
a nossa cidade desenvolver mais ainda. E eu só acredito numa situação: fazer um turismo forte que gere emprego e renda para as pessoas. Quando fala em turismo e Xambioá, a gente já imagina que lá já foi um polo forte, né? Sim. Com muito turista internacional, né? Visitando aquela região, Serra das Andorinhas, aquela situação toda. Deu uma caída violenta, né? E hoje você acha que dá para reativar isso ou melhorar ainda mais do que já foi antes? Dá. Xambioá tem potencial para ter turismo o ano todo, né? Não é só carnaval, mês de julho, não. Tem que... Praia do Araguaia, né? Praia do Murici. Agora mesmo a gente recebeu lá aquele Richa Aventura, né? Ele esteve lá e ele ficou encantado com a região. E eu conversando com ele, ele falou: ó, Jardel, o ecoturismo hoje é o que atrai gente para gastar dinheiro na cidade. E se atrai gente, atrai desenvolvimento, gera emprego, gera renda. Então, a gente trocou algumas ideias e ele ficou de voltar em Xambioá. Disse que o ano que vem vai trazer uma equipe de amigos para poder vir para a região para conhecer. Então, assim, quem é que vai em Xambioá que não gosta daquela maravilha? Você discute isso com as pessoas, com os amigos, com os líderes da cidade, sobre a situação? Falo sim. E o que o pessoal te dá de feedback disso aí? É porque assim, as pessoas ainda acham que o turismo é aquilo que está sendo implantado, de trazer bandas de fora, faz aquela festa temporária, eles levam o dinheiro da cidade e depois a cidade fica lá amigo. O município não tem um levantamento de saber, gastou 1 milhão com carnaval, mas a cidade ganhou 2. Como? Os hotéis estavam cheios, teve tantos turistas, não tem esse levantamento. E precisa ter, para você saber se os recursos estão sendo bem aplicados, né? Porque não adianta só você fazer festa. Você tem que fazer as festas para poder ter o retorno econômico para o município. Esse é o intuito de fazer os eventos, para poder atrair turistas para vir gastar dinheiro na cidade. Bacana. E quando você falou agora há pouco aí, esteve no assentamento, a gente pensa assim, uma cidade igual Xambioá, é grande a zona rural dela, os assentamentos? Tem muitos assentamentos? Nós temos 5 assentamentos hoje. 5? 5. Uhum. E tem um trabalho específico para isso? Uma aplicação de recursos, um investimento nessa área? Os nossos assentados, eles sofrem muito com essa questão da falta do apoio, né? Porque eles ficam ali com o pires na mão para tentar ver se arruma uma máquina para ir atender a necessidade deles. O acesso à propriedade. E aí, eu vejo que se tiver o apoio para dar o maquinário, dar o técnico, dar o combustível para poder fazer o trabalho que precisa ser feito e exigir deles, você vai produzir o quê? Isso, o outro vai produzir isso, o outro vai produzir aquilo, o trem desenvolve melhor, porque a agricultura familiar é que segura a mesa do brasileiro. Não adianta, os grandes produtores, eles exportam, mas o que segura, na minha visão, é o pequeno. E se o pequeno tiver o apoio, aí você dá conta de fazer uma situação diferente. Você vai fazer o alimento chegar na mesa das pessoas que mais precisam. Entendeu? Certo. E você já tem um pensamento para investir nessa área? Tenho. Caso um dia chegue lá numa condição de ajudar? Tenho sim. Na hora que consolidar o nosso nome, se as pessoas entenderem que nós estamos preparados para ajudar a Xambioá, eu tenho um grande projeto para apresentar para a sociedade. Projeto real de conclusão, não um projeto mirabolante, um projeto que você sabe que não vai ter condição de ser executado. Baseado naquilo que o município arrecada, para poder você saber o que pode ser aplicado e o que não pode. Né? Então, assim, a gente tem em mente muitas situações para poder apresentar para a sociedade. Mas tudo é no momento certo. Né? Agora a gente estamos aí na caminhada e focado só em prestar um grande trabalho ao hospital e às pessoas que procurar aquela unidade. E a prefeita? Já foi adversária, né? Como é que está hoje o relacionamento seu com ela? Já fomos aliados, já fomos adversários, né? Mas período eleitoral, né? Eu não Passou ou continua ainda? Não, tem sempre os arranjos, porque a turma que cerca fica criando situações, mas eu não tenho problema nenhum com ela, né? Às vezes que a gente já se topou, se fala, tranquilo, nós não tem aquele relacionamento de
andar abraçado, porque eu estou na oposição, né? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar, discutir Xambioá com nenhum cidadão xambioáense. O que quiser discutir Xambioá, a gente está aberto para discutir Xambioá. Então, se hoje encontrasse com Patrícia Evelyn, o que você falaria para ela? Não, ela tem, esse segundo mandato, ela tem feito uma grande gestão, né? A gente tem observado isso aí. Ela tem feito um grande mandato e entendo que ela tem tudo para deixar o mandato prefeitura organizada, bacana, né? Com algumas obras em andamento e tal. Ela conseguiu isso aí, esses recursos federais, conseguiu desenvolver isso aí, trazer esse recurso para esse segundo mandato, né? Não adianta eu dizer aqui que não tem, que tem. As obras ela tá dando andamento ao trabalho. O governador foi importantíssimo nesse processo, porque ele mandou um recurso e calçou o centro da cidade quase todo, né? De asfalto de qualidade. Então isso aí foi fundamental. Então, quando o gestor tem apoio, né, dos deputados federais, dos senadores, do governador, querendo fazer, querendo ajudar, você só não desenvolve e não faz se não quiser, né? Então, assim, o mandato está regular. O mandato dela está regular e se eu topasse com ela, a conversa, o diálogo, ele está aberto, franco, normal, bacana e tem um problema nenhum, né, em relação a isso. Agora, interessante em Xambioá, não sei se você, meu amigo de casa que nos acompanha, sabe, mas Xambioá tem uma peculiaridade que eu vi na eleição passada, que eu fiquei impressionado. Um candidato que morava em Goiânia e voltou para Xambioá só no período eleitoral. Isso foi em 2020, aconteceu, né? Sim. Que foi o ex-prefeito Júnior Leite. Uhum. Ele está em Goiânia ainda? Como é que está a situação dele? Ou vai voltar de novo e ser candidato de novo? Rapaz, ele mora em Goiânia, né? Ele mora em Goiânia. Mora em Goiânia. Aí surgiu boatos lá na cidade que ele está pretendendo voltar de novo. Ser candidato, né? De novo. Aí tá essa zoada lá na cidade. E agora, como é que vai estar, será? Se ele for candidato, vai ser segurando de novo no Natal do liminar? Eu fico brincando aqui, porque muitas vezes é assim, o político, quando ele não tem todo um amparo legal para registrar uma candidatura, ele vai buscar na justiça a tal da liminar, para garantir o direito de registrar a candidatura. Mas não sabe se no final das contas, nem se for eleito, chega lá depois vai poder assumir, porque essa liminar cair, acabou tudo. Verdade. Né? E quem pede com isso é o povo, né? A população que fica sem saber, vou votar ou não vou votar? Confunde todo mundo, né? Xambioá teve muito isso aí, lá teve uma briga de família, né? No passado, e aí criava aquela situação, derruba, aí outro tá seguro, o prefeito que ganhou seguro na liminar e derruba para o outro voltar. Aí o pessoal criou até um memezinho lá dizendo, é terça ou quinta o julgamento no TSE. Terça ou quinta, que são os dias do julgamento. O eleitorado estava tão íntimo do judiciário lá em Brasília, que já sabia até o nome dos ministros. Já sabia, aí torcendo pro ministro. Tudo, né? Aí é terça ou quinta. Aí os caras fizeram as camisas e colocaram, é terça ou quinta. E o trem foi se estendendo aí, depois o prefeito caiu, né? E a prefeita que ficou em segundo assumiu o mandato. Agora, a gente brinca aqui, Jardel, mas é uma coisa muito séria, né? Porque quando você fala uma situação dessa, dá toda uma insegurança jurídica, Sim. Uma insegurança administrativa também para a cidade. E eu acho que o povo de Xambioá não merece esse tipo de sentimento, né? De pensar, eu vou votar num prefeito que não sei se ele ganhar, não sei se assume. Ou se assumir, não sabe até que dia. Então, assim, essa preocupação não é só com Xambioá, é com todo lugar que a gente imagina que tem que ter essa segurança, essa oportunidade das pessoas saber, eu vou votar e meu voto vai ser garantido e respeitado, né? Sim. Agora, voltando lá atrás, no jovem lá que estava na oficina mecânica, com a mão suja de graxa ainda, andando pelas ruas esburacadas de Xambioá, banhando no Rio Araguaia no final de semana, né, com a galera ali.
E hoje você vê essa oportunidade já de direção do hospital, foi diretor, foi o presidente da Câmara, né, que administrava, e hoje nessa oportunidade, quem sabe, de ser candidato, agora numa candidatura mais sólida, porque em 2020 você foi candidato, mas com uma disputa bem acirrada dos dois maiores grupos lá, né? E hoje, como você falou, o povo já enxergou e viu você que tem essa capacidade, entendimento, e que pode tomar ali nas suas mãos as rédeas da grande Xambioá. O que você hoje pensa e o que você está falando para o cidadão xambioaense, do seu sentimento, da sua vontade, o que está te fazendo fazer isso? Ir para as ruas e conversar e falar assim, eu sou candidato, vou ser candidato a prefeito, porque eu penso isso. O que está te motivando a fazer isso? Na verdade, Jerônimo, eu não estou falando. Eu estou fazendo um trabalho para a sociedade e a sociedade está entendendo e me indagando, perguntando se eu vou ser candidato. Devido a eu ter sido candidato no passado, né, está no meio político, então as pessoas já veem isso como um suposto candidato a prefeito na cidade. Então, eu estou apenas, igual eu lhe falei, eu estou focado em fazer um trabalho voltado para as pessoas, onde as pessoas têm o atendimento que precisa ter, necessário. A gente sabe que saúde não é brincadeira, saúde tem... Você arruma aqui, sempre tem um buraco, porque toda hora é uma situação diferente. Tem hora que tem situações que fogem das suas mãos, que você não dá conta de fazer muito. Mas o que eu estou dando conta de fazer, com um bom relacionamento que eu criei no Estado, que eu criei nas unidades hospitalares, nos 18 hospitais do Estado, né, dos diretores, hoje eu tenho acesso a todos, a gente conversa. Às vezes eu não dou conta de resolver ali, mas eu resolvo acolá e o trem vai andando. Né? O importante é fazer chegar o atendimento para as pessoas que precisam. Então, assim, isso está habilitando a gente vir, né, numa possível candidatura. Está habilitando, então, assim, a sociedade está me falando. E aí, vai, calma, gente, vamos trabalhar e deixar as coisas acontecer na hora certa. Tudo é no tempo de Deus. Se for o nosso tempo, nós estamos prontos. Mas e você, está sentindo o que agora? Eu estou sentindo assim, eu sinto hoje o povo mais próximo de mim, né? E eu estou mais maduro, mais determinado e com mais coragem. Só isso que eu tenho para dizer. E tua mãe, que não queria que você fosse político antes, o que ela fala hoje? Não, ela queria, ela só disse para minha esposa que se ela sabia que eu gostava de política. E aí foi onde surgiu aquela conversa, né? Mas a minha mãe também gosta de política, minha família, tudo Está envolvido também, Está envolvido na política, gosta, né? Minha família, meu pai. Meu pai foi candidato a vereador, não ganhou, mas foi candidato. Toda eleição estava participando, ou direto ou indiretamente, mas estava no meio. Bacana, Jardel. E hoje, para você falar agora para as pessoas, que eu tenho certeza que Xambioá vai estar ligadinho aqui, acompanhando, porque quer ouvir você e ver do seu sentimento, sua vontade. O que você poderia falar hoje para as pessoas que querem também ver uma Xambioá melhor, uma cidade mais organizada, mais estruturada e podendo atender essas expectativas, né? Tanto do turismo como da questão do aproveitamento do que é produzido na zona rural. O que na sua mente você poderia falar hoje para as pessoas contribuírem com esse projeto? Um projeto desse tamanho, Jerônimo, ele só dá certo se a sociedade organizada agarrar e falar assim, agora é dessa forma aqui que a gente quer, né? Então, a sociedade se organizando, querendo realmente esse sentimento de mudança, de melhoria, ou de até mesmo de uma continuidade de um trabalho que está sendo feito lá na cidade, né? Porque eu vejo que o eleitor não quer entregar a cidade para qualquer um. Eles estão analisando e vendo o que tem potencial para poder fazer a cidade avançar, né? Eu respeito todos os ex-prefeitos que por ali passou, eu entendo que cada um deixou o seu legado, da forma que poderia deixar, né? Então, assim, é uma cidade que precisa avançar além do que já avançou. Uma cidade que tem empresas que estão vindo para Xambioá, que precisa do apoio, que precisa ter um turismo forte, que precisa ter uma agricultura familiar forte, que precisa ter uma universidade na cidade para poder atrair pessoas para vir morar em Xambioá, para vir se instalar ali, para poder a gente fazer uma cidade muito maior, muito mais próspera e muito mais forte. Porque não adianta ter
a rua bonita e o povo sem condições de se sustentar, né? Não adianta ter a cidade embelezada se a população não tem emprego e nem renda. Então, eu vejo muito por esse lado. E as pessoas precisam ter o emprego, precisam ter a saúde, precisam ter a moradia, que há anos em Xambioá não tem. Então, precisa avançar. Xambioá não tem uma rodoviária. Precisa ter uma rodoviária. É uma cidade que a gente tem que fazer o ônibus, a van encostar lá. Porque numa rodoviária dá para você gerar mais emprego. Né? Você vai dar os pontos e vai ajeitar ali e vai fazendo as pessoas conhecer a cidade. Uma cidade turística, uma cidade que foi palco da Guerrilha do Araguaia. Eu cheguei em Brasília uma vez, o Ciro Gomes, quando viu o nome de Xambioá, ele falou: e aí, já fizeram um museu lá? Eu falei: não. Ele falou: quando eu era ministro da integração eu botei o recurso e nunca fizeram. Aí eu falei: nunca fizeram, rapaz. Tá lá, levantaram as paredes, mas parou. Mas, rapaz... História, né? História. Depois o Bolsonaro, do mesmo jeito, quando viu o nome no crachá, no evento, rapaz, Xambioá, lá, Guerrilha e tal. Então, assim, você vê que a turma política conhece Xambioá. Xambioá é uma cidade importante. É a 16ª maior economia do estado. É uma cidade que tem tudo para desenvolver. Muito, muito além, acabar com essas picuinhas bobas e pensar grande. Pensar numa cidade maior, uma cidade desenvolvida, onde os nossos filhos possam crescer e ter as oportunidades que precisam. Bacana. Falando em filhos, lembrando que você saiu para Araguaína, seus 18 anos, né? Para estudar. E seus filhos vão ter que mudar também? Rapaz, eu não quero não, né? Eu não quero que mude não. Porque, independente de quem for gestor no futuro, mas que tenha um sentimento de morador mesmo de Xambioá, que esteja em Xambioá, que se, por acaso, eu perdi as eleições, mas eu continuei em Xambioá. Minha porta continua aberta para as pessoas. Eu esperei e estou trabalhando. Nunca me neguei. Aquilo que eu dou conta de resolver, eu resolvo. Aquilo que eu não dou conta, eu digo que não dou conta. Então as pessoas sabem. Quando eu falo, eu faço. Né? E assim, eu não estou em Xambioá simplesmente para poder pegar uma prefeitura ou um cargo, ser prefeito, não. É porque eu gosto da minha cidade. E eu acho que eu posso contribuir muito com a nossa cidade. Né? Eu me preparei para isso, estou formado em gestão pública e eu acredito que esse nosso relacionamento em Brasília, em Palmas, pode trazer muitos benefícios para Xambioá, buscar os recursos necessários para desenvolver a cidade, mais ainda. Então, a faculdade, ela tem que ser primordial. Nós temos capacidade de ter uma faculdade de medicina em Xambioá. Nós temos um hospital regional, por que não pode ter uma faculdade de medicina? Pode. A gente está vendo a Unirg aí, entrando em tudo quanto é cidade. Então, se você tiver os acessos, você consegue trazer os benefícios para o município. E é isso aí. Bacana. Mas você ainda, na sua juventude dos seus 40 anos, pratica algum esporte ainda? Pratico. O que você faz? Eu jogo bola. Futebol mesmo? E academia. Estamos firmes. Bacana. E Xambioá, tem muitas frentes de esporte para atender a galera, a demanda? Rapaz, o nosso esporte, no geral, ele está defasado, né? Pela questão da falta de apoio do poder público, né? Queira ou que não, deixa a desejar. Olha, nós não temos um centro esportivo lá em Xambioá. Nós temos uma quadra do tempo do Goiás, né? Sem iluminação, o pessoal fica comprando lâmpada para pôr, né? E aí a gente já entrou em contato com o secretário de esporte, o Elenil, e o governo já sinalizou que quer que organize todos os ginásios do estado para melhorar. Então, assim, precisa pelo menos ir melhorando o que tem enquanto se constrói outros, né? Mas aí acabou os campeonatos, não tem. O Xambioá que já teve futebol amador, um time de futebol amador já foi ovacionado pelos moradores às tardes de domingo. E aí isso foi acabando e vai perdendo a essência e a turma vem sofrendo muito ali. Eles fazem com as unhas, pedindo uma ajudinha daqui ou daquela para poder dar conta de fazer o movimento do esporte, né? Bacana. Mas tem que ter coragem, né, Jardel? Tem que ter coragem. Se não tiver, não... Acorda cedo, dorme tarde. Exatamente. Porta aberta, todo mundo entra. Tem que entrar, né? E não pode ser só no período
né? Eu acho que a gente que é político, a gente tem que fazer política todo dia. Todo dia a gente faz política. Conversando com uma pessoa, atendendo um, resolvendo um problema de outro, e a gente vai embora. Não pode... Eu mesmo não tenho medo de entrar no meio da população, do movimento, porque eu acho que se a gente ficar com medo, a gente não chega onde tem que chegar. Então a gente tem que ter a coragem, o pulso e fazer o que precisa ser feito. Eu sei que a caminhada não é fácil, é longa, mas a gente está muito mais determinado, com muito mais coragem e com muito mais vontade. Bacana. Mais alguma coisa, Jardel, que você quer falar com o povo de Xambioá? Abriu o coração agora aí, aquela velha caixa de ferramentas, não a lá da oficina, mas aquela caixa de ferramentas do coração. Vou abrir aqui agora e derramar. Eu acredito muito no povo de Xambioá. Uma pessoa perguntou para mim, rapaz, Jardel, tu ficou com raiva do povo porque tu perdeu a eleição? Eu falei, não. Eu que fui ineficiente, não dei conta de transmitir a mensagem que precisava ser transmitida para as pessoas de bem dessa cidade. Então, tudo tem um momento certo. Tudo tem a hora certa. Eu aprendi muito isso. Não adianta você querer forçar a barra de determinada situação. Se for o momento, chefe, não tem quem tira. Só Deus. Aí Deus, ele sabe fazer as coisas por linha torta, né? Então, eu acredito muito no povo de Xambioá, um povo hospitaleiro, um povo que, mesmo com as dificuldades, mas acredita na cidade, né? Tem vontade que a cidade desenvolva. E a gente tem sentido esse sentimento das pessoas com a gente, de todos os segmentos, né? Todos os segmentos, a gente tem sentido essa aproximação, as pessoas têm nos cobrado. E vamos tocar o barco e seja lá o que Deus quiser. Tá certo, tá pronto. Pronto. Jardel tá pronto. Pronto, Jardel tá Bacana. pronto. Bom, falamos hoje com Jardel Rocha, 40 anos de idade, diretor do Hospital Regional de Xambioá, líder político, ex-vereador e com o coração cheio de vontade de fazer muito mais, né, Jardel? É verdade. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Ivan, também para os vereadores, né? Meu amigo Elson Bujica e também o Ramon do Salmeron. Só líderes, né? Um abraço para você. Até o nosso próximo programa, contando sempre com a sua audiência. Curta, compartilhe e faça o nosso programa chegar mais longe, porque nós queremos aqui, como todos os programas nós falamos, contar um pouco da história ou das histórias de quem ajuda a construir a história do nosso querido Tocantins. Até mais. Tchau.